Olá, bem-vindos ao ambiente de estudo do Ortop Curso. Hoje a gente vai comentar um pouquinho da prova do TEOT, né? A gente sempre passa um pouquinho desses assuntos para os alunos, né? E sempre tem aquela pergunta, né? Será que fazendo só o nosso curso, só o Ortop Curso, eu consigo passar, vou conseguir aprender ortopedia? E a gente sempre fala isso aqui, né? O lugar de aprender ortopedia é na sua residência, à beira do leito, né? No centro cirúrgico. Aqui a gente faz um curso, né, voltado para você passar na prova do TEOT. Você não vai aprender ortopedia nesse ano, eu ensino, os professores mais antigos também, estamos todos nós ainda aprendendo, né? Na verdade isso aqui é um curso, a gente coloca alguns conceitos, fundamentos, muito mais para te direcionar para aquilo que mais cai na prova, como é a prova, para você não ser pego de surpresa na hora da sua avaliação, tá? Essa prova, não tenho como te dizer como é que ela vai ser, né? Isso é impossível, né? Mas estruturalmente a prova do TEOT ela tem uma parte teórica, uma prova escrita com 100 questões, né? Vale aí 40%. Isso pode mudar, tá? Varia de acordo com o edital, mas vamos ver como é que vai ser esse edital desse ano, de 2024, mas essa prova escrita vale aí 40%, 4 pontos. Uma prova com 100 questões distribuídas aí com os temas da ortopedia e traumatologia. E a gente tem uma prova prática, onde tem uma prova oral, né? Onde são duas baterias aí dos mais diversos casos para o aluno comentar, falar, né? Oralmente. Isso vale 3 pontos, né? 30%. Tem uma prova de exame físico, que vale 12%, né? Que são aí também uma prova onde o aluno vai ter que examinar um paciente, né? Uma prova o aluno vai ter que ter uma capacidade atuativa ali, né? De atuar ali como sendo um ortopedista e conduzir clinicamente algum caso, alguma situação. Uma prova de anatomia, que são 30 questões, feita até a última prova, né? Feita num tablet, onde você marcava no gabarito e tinha um tempo de 30 minutos, vale 6%, 0,6 pontos. E por fim a prova de habilidade, onde o aluno é colocado em algumas situações que exigem habilidade prática, desenho de ângulos, né? Monta ali faz uma síntese, né? Às vezes com placa, parafuso, prótese, artroplastia de joelho, artroplastia de quadril, às vezes artroscopia, foi o que caiu para mim quando eu fiz TEOT, de joelho, de ombro. E ele tem que saber ali desenhar os portais, né? Conduzir ali e operar ali minimamente ali com os fundamentos da ortopedia e traumatologia. O aluno tem que tirar uma nota final de pelo menos 6 pontos para ser aprovado e conseguir o mínimo de 50% em cada prova. A prova escrita, falando um pouquinho de cada prova, a prova escrita, você não deixa de passar nela porque pegou uma questão difícil, você deixa de passar porque isso é uma questão fácil, porque a maioria das questões são fáceis. O aluno consegue acertar rapidamente, não tem leitura, não é uma prova com textos muito grandes, é uma prova com um enunciado curto, pergunta um conceito, sabe ou não sabe? E você marca ali letras A, B, C e D, não tem letra E. Então assim, é uma prova boa de fazer, tem questões difíceis, mas tem questões fáceis. O aluno que estudou direitinho, se planejou, estudou cada disciplina ao longo do ano, consegue ir muito bem e certamente fazer mais de 50% dessa prova, tá? De maneira geral, essa prova é muito acessível e fácil. Já teve ano que veio difícil, atípica, mas isso é exceção. De maneira geral, vem fácil. Sugiro você não tentar dissecar todos os temas, isso seria impossível, né? Você tem que estudar os fundamentos, os princípios de cada tema, de cada assunto da ortopedia e traumatologia. No geral, isso aí você vai albergar cerca de 80% daquilo que mais cai. Os outros 20% são detalhes, né? Aí são as questões mais desafiadoras, mais difíceis, que você vai, se eu souber, parabéns, se não souber, chuta e passa para a próxima, né? Porque o seu objetivo não é fazer 100%, né? Você tem que ser aprovado. Esse é o nosso objetivo do curso, é te aprovar. Na prova oral, tem duas coisas, né? Na vida, né? Na prova oral, você vai usar um princípio de vida. Tem duas coisas que você pode fazer quando você está diante de uma situação. Você pode lutar ou fugir, né? De maneira geral, assim, né? Você pode encarar ou fugir. Você não pode fugir que você está na prova, você fugir é zero. Então você tem que encarar, né? Mesmo que você se ache pequeno, você se ache que sabe pouco, você tem que se portar ali como ortopedista, como médico responsável da situação e falar como tal. Então olha para o examinador, fala o que você acha, com segurança, né? O que não pode acontecer de maneira nenhuma é você ficar parado ali, né, nervoso, sem falar nada, e o tempo passando, porque realmente aí você vai ser reprovado, vai levar um 0 ali e vai perder a prova, tá? Então você pega o tópico de cada doença, organiza, começa falando da epidemiologia, fala do raio-x, né, fala o conceito do que está sendo estudado, do diagnóstico, né, discute o caso, fala das classificações, mostra que você conhece ali os fundamentos do assunto para ele e você vai passar por isso sem problema. É muito mais uma questão psicológica, de ficar nervoso ali na hora do que propriamente uma dificuldade de conteúdo, né.
Eu oriento você a estudar assim, você pega um tema, faz um card para a prova oral, e faz lá definição, epidemiologia, né, fisiopatogênese, história natural, quadro clínico, exames complementares, diagnósticos diferenciais, classificações, tratamento conservador, tratamento cirúrgico e falar das complicações do prognóstico. Toda doença na ortopedia tem um pouco desse roteirinho. Se você falar, não precisa nem necessariamente falar tudo, mas você organizar essa sequência, você tira 10 tranquilamente em cada tópico da prova oral que você fizer. Prova de exame físico, você tem que ser organizado, tá? Não pode ficar nervoso também, né? E tem que se planejar. Você não vai começar a examinar um ombro de alguém fazendo as provas, os testes, né, especiais lá, o teste de Jobe, né? Não, você primeiro se apresenta, você fala o que vai fazer. Principal, escuta o doente na anamnese, não interrompe ele. Ah, mas ele está falando o tempo inteiro. E se ele está falando o tempo inteiro, é porque isso foi colocado de propósito na prova, para ver até onde você escuta. Às vezes a avaliação tem... aí vem as lendas, né? Já vi uma história que teve uma avaliação teórica de exame físico que o candidato não tinha que fazer nada. Ele não tinha que interromper o paciente. O paciente falava, mas contava uma história que não acabava. Acabava o tempo da estação, ele mudava a estação. Quem ficou calado tirou 10. Quem interrompeu perdeu ponto. Então assim, você não pode ter que deixar o paciente falar, tá? Tem que se apresentar quando for fazer o exame físico. Primeiro inspeção, depois palpação, segue as etapas metodológicas, não pula para os testes físicos, você vai perder ponto. Por fim, você faz os testes especiais, dá um diagnóstico. Cuidado na prova de exame físico com algumas questões que eles colocam para testar a sua estabilidade profissional. Exemplo, você vai dizer para um paciente que um parafuso ficou intraarticular, ficou na posição inadequada e você vai precisar refazer a cirurgia. Não minta para o doente. Ah, mas ele vai reclamar, vai gritar, aquilo é uma atuação. Então você tem que manter o protocolo. Eu vou processar, ok, você tem direito disso, tá certo, é seu direito. Né? Eu vou acolher, vou cuidar, vou refazer a cirurgia, vou fazer o que tem que ser feito. Você não pode diminuir ou tentar mentir para o paciente, dizer uma coisa que não é. Outra coisa que eles pedem para fazer, você avisar que a cirurgia infectou. Já teve uma questão que pediu para você comunicar que operou o lado errado. Comunique, escute e arque com as consequências. Não minta, não tente enrolar o paciente, você tira 0, tá? Não seja antiético. Outra situação que eles perguntaram, né? Dá uma notícia, isso pode cair, dá uma notícia de óbito para a família, tá? Cuidado com isso. Aproveita para revisar aquele protocolo Spikes, né? Famoso da clínica, né? Isso vale para ortopedia também. E por fim, pode cair uma questão para você dar a notícia para o paciente que ele tem um câncer ósseo, o que é sempre muito delicado, porque geralmente esses pacientes são adolescentes, você tem que avisar para os pais também, né? E os pais vão pressionar você, vão ficar inconformados, vão achar um absurdo, vão perguntar o que vai acontecer, vão perguntar se o filho vai sobreviver, se você tem certeza disso, e você tem que manter a sua postura e falar que não tem como dar certeza, que você vai seguir o protocolo de tratamento, que você vai... Ou pode cair uma situação que o câncer já é terminal, metastático, você tem que dizer que não tem condição de cura, vai indicar um tratamento paliativo que vai acolher o doente, dar qualidade de vida, e manter isso, tá? Porque é exatamente isso que a prova está testando em você, sua capacidade, sua firmeza como um cirurgião ortopedista. Tá? Então, você precisa se manter firme nessas situações. Tá? Só cuidado com essa prova de exame físico, porque às vezes você é colocado nessas situações de aperto e no nervosismo ali você acaba tentando se sair e às vezes pode, sem querer, cometer algum delito antiético, alguma coisa que vão tirar ponto seu. Então, mantenha-se firme. Prova de habilidades, bem, faz o que está solicitando, né? Vê os ângulos radiográficos, quadril da criança, rádio distal, quadril do adulto, aquelas linhas mais famosas, você tem que saber dar um ponto em Donati, saber dar um ponto de tendão, fazer um Kessler é um clássico, vai ter um modelo lá para você fazer um Kessler, faz o Kessler, cuidado quando for colocar a mão na agulha, tá? Eu sei que a gente na prática opera e bota a mão na agulha, porta-agulha, mas na prova lá, se você pegar na agulha, pode ser que você perca ponto, tem que pegar com porta-agulha, então vale a pena treinar antes, porque às vezes a pessoa não é nem habituada a fazer isso, tá? Cuidado com o examinador que te induz ao erro, né? Fica conversando contigo na hora da prova prática e você fica lá discutindo com ele e não faz o procedimento. Ele está te induzindo ao erro, o tempo acaba, você não fez nada, você perde. E cuidado para também não passar arrogância, né? Assim, não discuta com o examinador, né? Você está lá fazendo o procedimento, o examinador falar que acha que não é assim, que você ficar debatendo com ele, falar que é assim, que fez, aconteceu, no final ele vai dar sua nota, né? Então não vale a pena bater de frente, né? Só concorda, vai falando, mas vai falando e vai fazendo. Executa, né? Confere a broca, né? Cuidado para você pedir uma broca 2,5, vir uma 3,5, cuidado para você não pedir ao contrário também, cuidado, né? Sempre confere o que está sendo solicitado, tá?
E vai dizendo o que está fazendo. Estou colocando esse parafuso com função de compressão interfragmentária, estou colocando essa placa com função de neutralização. Vai fazendo assim que você vai se dar bem. Só não pode ficar parado com medo olhando para o examinador, porque realmente aí o tempo vai passar e você vai perder a prova. Por fim, a prova de anatomia, uma prova muito fácil, mas que pode pegar muito. Teve um amigo meu, muito bom inclusive, ele ia perdendo a prova do TEOT por conta disso. A anatomia tem uma sugestão que eu sempre dou, né? Marque direto no gabarito. Você tem um tablet com 30 questões, essas 30, 26, 25 questões são dadas, são muito fáceis, é muito fácil mesmo. Sugiro você olhar e marcar, olhar e marcar, olhar direto no gabarito. Por quê? Porque se você tem 30 minutos, tem 1 minuto por questão. Se você deixar para marcar no final, pode ser que não dê tempo. Eles saem tomando os gabaritos. Você não marcar, fazer menos de 50% e perder o TEOT por causa disso. E não é uma prova que vale muito, vale 6%. Não tem porque você ficar brigando, tentando ter um ótimo desempenho nessa prova, porque pesa pouco. Então, faz o mínimo aqui. Então, você está fazendo a prova. Letra A, questão 2, marca. Questão 2, letra A. Questão 3, bem atento para não perder a sequência no gabarito. Sugiro você olhar na questão e marcar no gabarito. Olhar e marcar para você não perder a sequência e se dar bem com o tempo. O tempo é curto. E se eu não souber a questão, chuta. Isso é uma sugestão minha, tá? Se eu souber a questão, chuta e vai para a próxima. Chuta. Não dá tempo de pensar, se tem 1 minuto por questão. Você não vai conseguir pensar, o tempo vai acabar. Chuta e vai para a próxima, porque a maioria das questões são muito tranquilas. Perfeito? Esse é o grande cuidado que você tem que ter na prova de anatomia. Então, são esses tipos de provas, esse conjunto de avaliações que compõem a prova do TEOT. E eu posso dizer para vocês com segurança que é uma prova que pesa muito mais o seu autocontrole e o seu mental do que propriamente o seu aspecto técnico, né? Porque o que é cobrado ali, você tem uma certeza absoluta que faz e faz até muito mais complexo. O problema é controlar o nervosismo. Porque nervosos, nós erramos, nós ficamos tensos, né? Fazemos errado. Às vezes a gente fala o que não quer dizer, né? Como fosse na questão de exame físico, né? Dá uma notícia ali e tenta... mas eu vou morrer? Não é bem assim, não. É assim sim, se o paciente tem um câncer terminal, metastático, ele vai a óbito, infelizmente, aliás, todos nós vamos, mas ele vai a óbito precocemente, a sobrevida é baixa. E você tem que dizer isso. Né? Então, assim, é questão de autocontrole, né? Não se afobar, não discutir, e manter o controle emocional, porque é um momento delicado ali da formação da ortopedia, né? Os alunos ficam muito nervosos, abalados ali emocionalmente, mas nem precisa disso. Se você conseguir manter esse autocontrole, você passa com sobra nessa prova. Perfeito? E eu termino essa discussão, né, falando para você que as coisas são do tamanho que a gente diz que são. Se você não passar na prova do TEOT, não tem problema nenhum. Você faz no outro ano. Não vai deixar de ser um ortopedista bom por causa disso. Não vai deixar de ser ortopedista por causa disso. Não, essa prova não vai decidir, não é a decisão da sua carreira, da sua vida. Não é assim. É uma prova de entrada de especialidade. Se você não passar, não tem problema. Faz de novo. Tá bom? Então não precisa ficar nervoso, né? Criar um monstro onde não tem. Isso é só uma prova para te credenciar para entrar na sociedade. Você pode fazer quantas vezes quiser, todo ano se quiser. Né? Então vai tranquilo, vai de coração aberto, que você vai ter um desempenho excepcional nessa prova. Valeu, grande abraço, fico por aqui.